Integração foi palco da reunião comemorativa ao aniversário do extinto Diário do Paraná, no qual trabalharam vários associados do clube. Um encontro de grandes nomes do berço do jornalismo paranaense. Muitos anos de história para relembrar. Abraços emocionados. 4 gerações reuniram-se na quinta-feira, 29 de março, mesmo dia do aniversário de Curitiba, para confraternizar os 57 anos de fundação de um jornal hoje fora de circulação, mas que fez história no nosso estado. E são 4 gerações de jornalistas. Tem a nata do jornalismo original do Paraná, em 55, que não havia faculdade de jornalismo na época, né? Você veja só, nós fomos colegas em 1955, né? Companheiros de redação em 55, e hoje estamos todos aqui. É uma grande alegria e foi o que me moveu até aqui. Até me sinto um pouco assim emocionado de ver esse pessoal aqui, que muitos foram meus funcionários. E eu até agradeço a Deus por poder estar presente hoje. E hoje, por exemplo, aqui no Curitibano, nós estamos revendo assim amigos que nós não víamos há 40, 50 anos. Eu acho que o Diário dos Associados, todos esses companheiros que aqui estão, são pessoas que escreveram a história do jornalismo aqui do Paraná. Não tenho dúvida nenhuma disso. Olha, tem amigos que eu não vi há 40 anos. Outros vejo quase que diariamente, mas é uma coisa só coração. É o saudosismo, e nós normalmente sempre fazemos reuniões anuais. E achamos que a data de 57 anos, somente que a geração mais antiga envelhecendo cada vez mais, seria uma oportunidade de tê-los conosco ainda. O encontro foi comemorado com um jantar no restaurante Dueto. Entrevista com Luiz Renato Ribas, um dos organizadores do evento de hoje. Seu Luiz, primeiro eu gostaria que o senhor contasse para a gente qual é o objetivo desse evento, o que está acontecendo aqui e por que essas pessoas estão reunidas hoje? Hoje nós estamos comemorando 57 anos de fundação do Diário do Paraná, fundado exatamente no dia do aniversário de Curitiba, no dia 29 de março de 1955. E são 4 gerações de jornalistas. Tem a nata do jornalismo original do Paraná, em 55, que não havia faculdade de jornalismo na época, né? E nós estamos nos identificando com a velha guarda e a nova guarda do jornalismo paranaense.
Então, assim, por que aqui no Clube Curitibano hoje? Por que vocês escolheram esse local para trazer essas pessoas para fazer essa reunião esse ano, que não é a primeira vez que acontece? Bem, porque o Clube Curitibano é uma referência, um clube muito bem organizado, muito bem estruturado, bem formatado, e ainda porque a informação, porque veja que 70% ou 80% não são associados do clube. É uma boa oportunidade de conhecerem essa maravilha que reúne praticamente 13 mil pessoas, uma cidade incrustada dentro de Curitiba. E que pessoas estão aqui hoje? Pessoas que fizeram parte do Diário do Paraná, jornalistas, você já comentou que são várias gerações. Qual é o objetivo desse encontro? É o saudosismo? O que é exatamente? É o saudosismo, e nós normalmente sempre fazemos reuniões anuais. E achamos que a data de 57 anos, principalmente que a geração mais antiga envelhecendo cada vez mais, seria uma oportunidade de tê-los conosco ainda. E temos dentro de associados do clube figuras importantes de jornalistas dos anos 50, como Eduardo Rocha Virmon, René Dott, Maneco Doria, entre tantos outros que prestaram serviços profissionais de divulgação dessa cidade. Nada melhor que essa representatividade seja através desse clube magnífico do Clube Curitibano. Tá certo, muitas pessoas não estão mais atuando na carreira, muitos já se aposentaram, outros tantos ainda exercem a profissão de jornalista. Nesse encontro vocês procuram fazer principalmente o quê? Conversar sobre aqueles tempos, relembrar esse jornal extinto que foi uma escola para vocês? Sem dúvida alguma. Quando o jornal Diário do Paraná se iniciou, era da cadeia associada, da rede Tupi, vamos dizer, fundada por Assis Chateaubriand. A escola, não havia escola de jornalismo, ela vinha do teatro, do rádio e das profissões liberais, advogados, médicos, escritores, vamos dizer assim, que não significa que sejam jornalistas. E nós estamos aqui exatamente para recordar cases, ações pitorescas, como por exemplo a conquista do Brasil na Copa do Mundo de 58, o jornal foi vendido corpo a corpo pelos jornalistas. Foi uma edição de 5 mil exemplares extra, não tinha mais jornaleiro para levar o jornal à venda. Então os próprios redatores dessa edição, entre eles Vinícius Coelho, que está aqui presente, foi levar de porta em porta, e toda a féria desse jornal não foi para o próprio jornal, ele foi gasto num bar, entre bebidas, cervejas e alegrias, né? E foram alguns milhares de cruzeiros antigos da época, né? Então o jornal tem vários cases, né? Como a própria eleição de Marta Rocha, a eleição de Ângela Vasconcelos, a nossa paranaense nos anos 60, né? Então tudo isso é o momento de a gente conseguir rememorar com testemunhas oculares da história. Não está escrito, está sendo esses depoimentos feitos nesse instante. Ok? Quer falar um pouquinho sobre a sua trajetória no jornal? Ela foi rápida, mas dos anos 55 aos anos 64, eu era cronista de Turf, então eu era o chefe da página de Turf do jornal. Fazia o cotidiano do Turf do Guabirutuba, na época, o hipódromo antigo, e essa foi a minha passagem dentro do Diário do Paraná. Vamos lá, entrevista com o seu Virmon. Pode ser para mim, fica mais natural, a gente bate um papo, né? Sem fica mais... Então, eu queria primeiro que o senhor contasse para a gente qual foi a sua trajetória no Diário do Paraná. Eu trabalhava na Gazeta do Povo, a qual fui convidado pelo Pinheiro Júnior, que era o diretor da Gazeta. Eu fazia uma sessão chamada Letras e Artes na Gazeta. Aí o Aderbal Stresser me convidou para ser membro, fazer a mesma sessão no Diário do Paraná. Eu disse, eu não sei se eles vão concordar, né, porque ficou o nome no jornal. E eu fui lá me despedir e perguntar se eles concordavam que eu fosse para o Diário. Daí os diretores do jornal, da redação, disseram, vai para lá que aqui você não tem futuro nenhum. Na Gazeta ninguém tem futuro, pode ir embora. Você vai ser mais feliz lá e lá você pode evoluir, que aqui não tem possibilidade nenhuma.
Aí eu disse, mas eu tenho uma coluna chamada Letras e Artes. Pode escrever lá. Pode levar. Daí eu escrevia. Passei a fazer um suplemento quem começou a fazer o suplemento foi o Temísio Linhares. Ele fez 2 números, depois fui eu que fiz o resto. Foi ele que disse, agora o Virmão que faz, eu não faço mais nada. Quantos anos o senhor trabalhou lá? 3? Não, eu trabalhei, na verdade, eu fiquei vinculado ao jornal até por volta de 1960, desde 55, né? E eu fiquei responsável pela parte cultural, mas na verdade a gente fazia tudo no jornal. Nós fizemos um suplemento de arte, que foi considerado muito importante, e aí está. O doutor, eu comecei a trabalhar, e aí foi fundado o Museu de Arte do Paraná. E me convidaram para ser diretor. Eu digo, não, eu não sou favorável que haja um museu. Eles disse, não, você tem que pensar bem, você pode fazer uma coisa boa e tal. Aí eu cheguei em casa à noite, bateu o telefone, tem um tal de doutor Assis que quer falar com você. Atendi o telefone, era o Assis Chateaubriand. Olha aqui, ó, você vai fazer o museu. Você faz questão que você é a única pessoa, se você não fizer, ninguém faz. Daí nós fizemos, junto com o Aderbal Stress e o Diário do Paraná. Então, mas eu tinha a redação, o Diário do Paraná, o sacrifício era muito grande para a minha parte. Eu ficava até as 3, 4 horas da manhã no jornal. Era horrível, sabe? Era horrível. Na verdade, mas eu tinha novo, eu estava entusiasmado e tudo. Então eu fiquei até um certo ponto. Daí aconteceu um negócio pessoal, né? Que eu era advogado e trabalhava com o Vieira Neto, um advogado. E comecei a namorar a minha atual mulher. Daí o Vieira telefonou para ela, diz assim, diga para ele, se ele continuar como jornalista, você não casa com ele. E eu digo que ele tem que sair do escritório porque ele tem outra profissão. Os dois combinaram e eu não sabia dessa combinação, porque ele nem conhecia a minha futura mulher. Daí quando ela disse que não podia casar com um jornalista, que não tinha futuro nenhum. A remuneração era baixíssima. E ele disse a mesma coisa, ou você volta para o escritório ou vou botar outra pessoa aqui. Daí eu fui ao Aderbal e pedi demissão do jornal, do diário, do dia a dia, e fiquei fazendo o suplemento de Letras e Artes até 1960. O que significou para o senhor essa passagem pelo Diário do Paraná? O Diário do Paraná foi o jornal mais alegre que eu já vi. Mas uma camaradagem que hoje você vê aqui se reproduzir, não é? Você vê só, nós fomos colegas em 1955, não é? Companheiros de redação em 55, e hoje estamos todos aqui. Todos, menos os que morreram. Aqui encontra sempre o jantar. Já foi mais simples. O jantar era feito lá no Cascatinha, porque tinha um cara no Cascatinha que tinha trabalhado no jornal. E tinha o Caruso da Empadinha. O Caruso, quando saía do jornal às 4 da manhã, ele estava entrando. Ele fazia expedição no jornal. Tanto que você vai ver as várias fotografias que tem da nossa turma, o Caruso estava sempre do meu lado. Havia no jornal, depois, quando começou a haver essas celebrações, houve uma coisa muito desagradável, que teve alguém que disse que nós não devíamos convidar o pessoal da oficina do jornal. Porque naquele tempo o jornal tinha oficina, de operário, que davam aquelas máquinas todas, era linotipia e tudo, sujava as mãos de graxa preta e tal. Então teve alguém que disse, não, eles não são jornalistas, eles são operários. Daí eu disse, com mais forte razão, são nossos companheiros do jornal, que trabalhavam no outro setor. Daí eles vieram entusiasmados, o pessoal fizeram parte. Daí já tudo igual, né, na verdade, né? Então é bom reencontrar essas pessoas. É ótimo, é ótimo. Tá feliz pra sempre tem uns que a gente implica e outros que implicam com a gente. Mas isso faz parte do dia a dia, né? Certo. É muito bom. É isso. Bom, muito obrigada. Bom jantar para vocês. Boa noite. De Stresser. O senhor, então, é filho de um dos fundadores do jornal. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa trajetória. Filho de um dos fundadores, o jornalista Aderbal Stresser. E junto com um grupo,
daqui e outro grupo dos Diários Associados de São Paulo, liderados pelo, então, era chamado embaixador, mas eu gostava que fosse jornalista, Assis Chateaubriand, e foi a cabeça do autor da ideia, enfim, de se colocar um jornal associado em Curitiba. E isso foi feito, então, na ocasião, inaugurado em 1955, nesta data de aniversário de Curitiba, pelo meu saudoso pai e esse grupo que já me referi. Pena que hoje não temos mais o jornal circulando. Foram feitas outras tentativas depois da morte de Chateaubriand, mas infrutíferas, lamentavelmente. Algumas delas caíram, creio eu, que em mãos erradas, que não souberam conduzir, até que encontrou o destino inexorável dos mal-sucedidos, né? Fechou. E a sua trajetória dentro do jornal, o que o senhor lembra principalmente? Bom, eu na fundação, na época, antes disso, já na chegada do equipamento, das máquinas, eu ajudava no que podia o meu pai para organizar, enfim, no local que havíamos alugado para que lá funcionasse o diário. Nessa época eu era diretor da Rádio Colombo, que chegou a ser uma das rádios de maior audiência em Curitiba. E lá trabalhávamos em conjunto, principalmente na área noticiosa. Nós aproveitávamos na rádio uma boa parte do material informativo do jornal, inclusive as teletipos que eram novidade em Curitiba, se localizavam lá. Nós recebíamos o noticiário da United Press, ele vinha já impresso, como se fosse impresso num depois sucessor que chamava Telex. E por isso também tínhamos um ótimo serviço noticioso na rádio, e o do jornal, sem dúvida nenhuma, o melhor que havia na ocasião, em Curitiba, claro. E tudo isso ligado à rede associada, que eram mais de 28 jornais, se não me engano, outras tantas estações de rádio, em todas as capitais do Brasil, acho que menos Floripa, acho que em Florianópolis não tinha. E também, pouco tempo depois, inauguravam o Chateaubriand, a TV Tupi de São Paulo, e depois, logo em seguida, a TV Tupi do Rio. E aí foi também o início da ideia que deu bons frutos, de instalar em Curitiba, então TV Paraná, Canal 6, e depois mais a TV Coroados de Londrina, que foi a primeira emissora de televisão de interior do estado, de outras inclusive. As televisões se localizavam preferencialmente nas capitais. E aí começou a expansão para o interior também. Nós fomos também pioneiros nisso. Foram, assim, anos de muito trabalho, muita iniciativa, muita colaboração dos profissionais, alguns deles hoje aqui presentes, e também do comércio e da indústria, que apoiaram a ideia com os seus comerciais, os seus anúncios, nos dando, enfim, a matéria-prima para
chamada Dinheiro, para poder tocar a ideia para frente, e graças a Deus isso tudo foi realizado. Inclusive o prédio onde, quando os diários associados deixaram as empresas, o prédio das Mercês, onde funcionava a TV Paraná, e também o Diário do Paraná chegou a funcionar lá. Aí é o atual sede do Canal da Música, onde estão os órgãos de comunicação social do governo do Paraná. Antes chamado de Escolinha do Professor Requião. Gostaria de saber do senhor o que o senhor sente estar aqui numa noite comum, encontrando tantos colegas, tantas pessoas que na época se engajaram nesse projeto, no Diário do Paraná, no jornal, fizeram com que ele acontecesse. Como é, depois de tantos anos, reencontrar algumas dessas pessoas? É uma grande alegria e foi o que me moveu até vir aqui, que só no Clube Curitibano, apesar de eu ser sócio desde que nasci, eu já fazia tempo que não vinha aqui, nem conhecia uma boa parte aqui da sede, que está muito bem, muito bonita, muito bem decorada. E o atendimento muito bom do pessoal de portaria. Mais um motivo para me alegrar nessa festa de aniversário de Curitiba. São 319 anos. Esta sim é uma grande satisfação, porque sou curitibano, trabalhei a minha vida em Curitiba e por Curitiba e pelo Curitiba. O senhor quer acrescentar alguma coisa? Acrescentar que eu agradeço a atenção e a gentileza com que estão me recebendo e oportunamente, quem sabe, voltemos a aparecer aí num dos canais das nossas emissoras a cabo, certamente. Se bem que o Rivas é um cara de muito prestígio, de repente a gente está lá na RPC, ao vivo, então, quem sabe. No mais é só isso, e comemorem o dia do aniversário da cidade, prestando a maior homenagem que poderia ser a capital ecológica, segundo dizem, não se excedendo no uso desses produtos de consumo que hoje estão sendo evitados principalmente em lugares públicos e também se for dirigir, não beba, né? É a mensagem. Obrigado. O áudio tá bom? Não tá pegando lá? Então vamos lá. Prefere assim? Japa, dá uma olhadinha aqui que a gente mudou de lado, ele prefere assim? Tá ok? Então vamos lá, entrevista com o seu Maneco. Queria que o senhor lembrasse um pouquinho primeiro como é que foi, de uma forma assim mais resumida, a sua passagem pelo Diário do Paraná, o que marcou o senhor principalmente nessa história, nessa época? Eu trabalhei no Diário do Paraná por 2 gestões. A primeira foi uma coisa fantástica porque o jornal estava mudando todo o processo de chumbo das linotipos para a composição a fria. Então uma rural velha, a composição era feita aqui na José Loureiro, no linotipo, saíam aquelas provas e subia num envelope de madeira, assim, subia naquela rural, porque não podia amassar, levava até as Mercês, só que a rural às vezes pifava no caminho e tinha que fazer o fotolito lá em cima, porque senão atrasava a terceira, a quarta, quinta, a sexta, e era uma loucura. Mas era algo fantástico, porque
a coisa, apesar de sempre ter uma nuvem escura em cima da empresa que passava por dificuldade, e o pessoal, como é que está o diário? Não, o diário vai melhorar, está clareando, mas não clareava nunca. Mas aquela guerra, aquela vontade de homens e máquinas numa briga contra o tempo, conseguia fazer com que o jornal estivesse cedo em todas as bancas. Olha, eu fico emocionado porque era fantástico. Qual que é a sua participação? Qual foi a sua participação na época? O senhor escrevia, o senhor era jornalista? Eu escrevi, eu era responsável pela publicidade, eu fui gerente de publicidade, eu fui diretor comercial, então eu era o homem encarregado de trazer dinheiro para dentro da casa. E sempre tinha assim uma briga, porque às vezes o jornalista escrevia uma matéria, fechava uma página, daí chegava um anúncio de uma agência tal, tira a matéria do fulano e põe a página, e ficavam loucos. Mas aquela página de propaganda era o que pagava o funcionário. Então, olha, como escola não existe igual. Tenho muita honra, muita satisfação, apesar das dificuldades, de ter participado do Diário do Paraná. Só para a gente finalizar então, como que é encontrar esses seus antigos colegas hoje aqui? Olha, tem amigos que eu não vi há 40 anos. Outros vejo quase que diariamente, mas é uma coisa só o coração sabe dizer, que eu nem poderia transmitir a você. Eu sinto tudo dentro do meu coração. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu que agradeço. Boa comemoração para vocês. Obrigada mesmo. Muito obrigado. Ok? Então, seu Nereu, como é que é o seu sobrenome? Meu nome é Toniati. Toniati. Nereu Toniati. Nereu Maia Toniati. Como se escreve Toniati? T-O-N-I-A-2-T-I. É descendência italiana. Certo. Eu sou Antonioli, também. Também. 2 L's. Prazer em te conhecer, menina. Então, seu Nereu, conta pra gente primeiro assim, como é que foi a sua trajetória no Diário do Paraná, de uma forma bem resumida? Bom, a minha trajetória no jornal começa no dia 29 de março de 1955, quando esse jornal foi fundado. E, por incrível que pareça, mas antes de surgir o jornal, eu já trabalhava em termos de diários associados, porque estava chegando a documentação vinda de São Paulo e tinha um escritório em Curitiba que era no edifício Barão do Rio Branco. Então, antes de fundar o jornal, eu já estava pertencendo aos diários associados. Certo, e daí ajudou na fundação? Daí nós fundamos o jornal em 1955, dia 29 de março, que por incidente era uma data festiva duplamente, em função não só da inauguração do jornal, como também do aniversário de Curitiba, que hoje está completando seus 139 anos de fundação. 319 anos de fundação. Certo. E como é se reunir com essas pessoas que fizeram parte de uma parte da sua vida, trabalhando no Diário do Paraná juntos? Pois é, menina, eu até me sinto um pouco assim emocionado de ver esse pessoal aqui, que muitos foram meus funcionários. E eu até agradeço a Deus por poder estar presente hoje, porque é uma data um jantar festivo de comemorações, e eu estou revendo inúmeros companheiros, amigos que labutaram comigo junto do jornal. Certo, é uma satisfação estar aqui hoje podendo comemorar então com você. Muito, muito. E estar aqui no Clube Curitibano fazendo essa comemoração. Bom, o clube é a minha segunda casa. Eu convivo no clube há muitos anos, mas agora mais nos últimos anos talvez, eu tenho vindo nas terças e quintas-feiras, que eu não faço, como é que eu poderia me expressar para você? Que eu não posso dispensar minha sauna aqui no clube. Então o clube, para mim, é a minha segunda casa, sem dúvida nenhuma. Então é bom poder comemorar essa data. Sem dúvida nenhuma, é bom comemorar aqui. E me parece, até parece que o Renato me falou alguma coisa nesse sentido, que eu teria indicado ao clube para que a festa do Diário do Paraná fosse realizada aqui hoje. Que bom. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Boa festa, boa comemoração para vocês. Podemos? Como que é seu primeiro nome? Rogério Florenzano. Rogério Florenzano. O seu Rogério, o senhor então fez parte
parte da história do Diário do Paraná. Conta um pouquinho pra gente como foi a sua participação. Olha, minha participação foi muito interessante. Foi meu primeiro emprego na vida. Eu tive essa oportunidade de ser funcionário do Diário do Paraná. Até vi que você acabou de entrevistar o meu primeiro patrão, Dr. Nereu Toniati. Mas eu entrei no Diário do Paraná pelas mãos do meu irmão, falecido irmão, Emílio Zola Florenzano, que era secretário de redação do jornal. E como meu pai era militar, passava muito tempo fora, ele era o meu tutor, digamos assim. E fez questão de que eu trabalhasse junto com ele na empresa, no Diário do Paraná. E eu não entrei na redação, eu entrei no departamento de publicidade. Na época não existiam os departamentos comerciais como hoje, era o departamento de publicidade. Tive a honra de trabalhar lá por 1 ano e meio no departamento de publicidade com um chefe chamado Ademar Gaelite, que deveria até estar presente aqui, e o Madir Moreira, que também era uma pessoa boníssima, foi ator de teatro, morreu e tudo, mas trabalhava. Naquela época as coisas eram bastante diferentes, né? Mas a experiência de Diário do Paraná foi espetacular. Primeiro que era uma empresa dos diários associados, era na época talvez o maior jornal daqui do Paraná. E depois a experiência que eu tive lá me possibilitou ficar 39 anos na Gazeta do Povo, como diretor comercial. Saí de lá em 1º de agosto de 65 para ficar até 2004 na Gazeta do Povo. Então, essa base que eu tive lá do Diários Associados foi muito bacana. Eu acho que o Diários Associados, todos esses companheiros que aqui estão, são pessoas que escreveram a história do jornalismo aqui do Paraná. Não tenho dúvida nenhuma disso. Como é, então, reunir-se com essas pessoas, estar com elas novamente para comemorar esse que seria o 57º aniversário do Diário do Paraná? Alegria, gratificante, gostoso, sob todas as óticas. Isso é uma coisa tão difícil de fazer, não é mesmo? 57 anos e depois não somos mais jovens. Então a gente poder ter uma oportunidade dessa com o Ribas à frente, fazendo questão, olha, tem que ir fazer parte, eu acho que isso que é bom. Acho que para o jornalismo do Paraná, o jornalismo mudou muito, as coisas mudaram, os meios de comunicação mudaram, as segmentações hoje são imensas, é internet, é televisão, é rádio, enfim, todos os meios. E o jornalismo, o jornal impresso ali, que começou a história da comunicação no Paraná, isso é muito bacana. E poder reunir, rever pessoas aqui que você já nem se lembrava mais. Eu acho que o melhor de tudo está aí. E quando a gente se encontra, mostra que era uma família tão bacana o Diário do Paraná, que nós ficamos... É alegria total e absoluta. Certo. Muito obrigada. De verdade. Obrigado. Ok? Seu Vinícius, como que é seu nome completo? Vinícius Coelho. Conta um pouquinho pra gente a sua trajetória no Diário do Paraná. Bom, eu comecei realmente no jornalismo no Diário do Paraná. E trabalhei muitos anos no Diário do Paraná, depois trabalhei na Última Hora e depois fui embora para o Rio de Janeiro, trabalhar no Globo. E, lamentavelmente, lá no Rio de Janeiro eu soube que haviam fechado o Diário do Paraná. O Diário do Paraná não merecia ser fechado, de forma alguma. Foi o melhor jornal que houve em Curitiba, revelou jornalistas maravilhosos, gente da melhor qualidade. Inclusive o nosso ex-governador José Richa era repórter no Diário do Paraná. E hoje, por exemplo, aqui no Curitibano, nós estamos revendo assim amigos que nós não víamos há 40, 50 anos. Então me traz aquela lembrança do diário. O diário era sensacional. A gente de manhã acordava cedo para pegar o Diário do Paraná, para ver o que a gente tinha escrito, o que os outros tinham escrito. O Diário do Paraná revolucionou a imprensa paranaense, sem dúvida. E é bom então estar aqui reunido hoje com essas pessoas. É bom demais, é bom demais. Isso não é qualquer um que tem esse privilégio. Nós temos esse privilégio vendo aqui amigos de 50 anos atrás. Imaginem, estão todos aqui
todos satisfeitos, alegres e só não estamos satisfeitos porque o jornal não está circulando mais. Só isso. Vai há algum tempo, né? Certo. E comemorar isso aqui no Clube Curitibano, no qual o senhor é sócio. Pois é, sim. Pois é. O Clube Curitibano é o maior clube do Brasil, né? Não existe no Brasil. Eu conheço o Brasil inteiro, graças a Deus. A profissão me fez isso, não só o Brasil, mas países do exterior. Eu cheguei até o Uzbequistão, imagine. Quando digo isso para um amigo meu, o Carneiro Neto, que é meu irmão, ô Vinícius, você esteve até no como é mesmo? O Uzbequistão, lá no Cazaquistão, lá. Pois é. E no Brasil não tem um clube como o Clube Curitibano. Não tem nem aqui, nem em São Paulo, nem no Rio de Janeiro, nem no Nordeste, não tem. O Clube Curitibano é uma dádiva do curitibano. E assim, o senhor já conhecia a iniciativa da nossa TV, já sabia que nós tínhamos uma TV corporativa, uma TV interna aqui? O senhor já tinha visto ou ainda não? Não tinha visto ainda. Não tinha. O que o senhor acha dessa iniciativa? Acho ótima. Mais empregos para o pessoal da comunicação. E é isso que nós precisamos, né? E é bom para mostrar, para que as pessoas saibam. Pois é, exatamente. Acho bom demais. Bom demais porque só quem conhece o curitibano é quem é sócio do curitibano, né? Eu, por exemplo, era um camarada que eu frequentava o curitibano pelo menos 2 vezes por semana. Depois houve uma tragédia na minha família, eu não tinha mais força para sair de casa com meu filho e parei até de vir no curitibano, mas me alegra muito vir aqui ao curitibano, sabe? Aos domingos almoçar, esse negócio todo. O curitibano é uma maravilha, não tem nada igual no Brasil, posso dizer para vocês. Com certeza, nem em São Paulo, nem no Rio de Janeiro, não tem nada igual ao Clube Curitibano. Muito obrigada, então, senhor Vinícius. Uma boa comemoração para vocês.
Diário do Paraná, na época me convidou, inclusive o editor de esportes era o Vinícius Coelho, e o secretário de redação, Ayrton Batista, e eu tive a oportunidade de trabalhar com uma equipe maravilhosa durante 5 anos. Nessa equipe tinham expressões como o Valmor Marcelino, Roberto Novaes, Luiz Geraldo Maza, Aderbal Forte Júnior. Silvio Bach fazia uma coluna não, ele era redator. O René Dotti fazia uma coluna de teatro. O Luiz Renato Ribas fazia uma coluna de turf. E até o próprio José Richa, que foi governador, foi repórter do Diário do Paraná, tudo naquela mesma época, né? Então foi uma equipe realmente fantástica e eu tive a oportunidade de trabalhar com todos eles. Primeiramente como repórter, depois como redator. Nasci em Curitiba, 9 de novembro de 1931, sou filho de alemães, comecei em fotografia com 14 anos de idade. A máquina inaugurou o Diário do Paraná. E essa máquina aqui fez a primeira foto da taça Jules Rimet. Aqui no tripé, a lâmpada. Eu digo, gente, o negócio é o seguinte, eu só tenho uma chapa e só tenho uma lâmpada. Nós não podemos fazer mais, tem que dar nessa. Eu armei o troço aqui, saí correndo e me pus lá. Digo, só falta falhar agora, né? Aí ela, tchalá, puta, deu. Bem, porque eu sempre tive bons chefes no Diário do Paraná, e um deles foi o Ayrton Batista. Quando eu entrei, ele era o secretário de redação. Então a gente tinha facilidades, porque você começava a trabalhar de manhã, fazia uma parte da matéria pela manhã, depois você voltava ao meio-dia e depois à noite você vinha fechar. E a gente fazia muito isso. E havia uma aceitação grande de que você pudesse trabalhar dessa maneira. E eu acho que nós vivemos uma época extraordinária, porque imagine que naquela época o Diário do Paraná, que era o jornal de referência, era a escola de jornalismo do Paraná, indiscutivelmente, ele abria uma página inteira, diária, para esporte amador. E quando tinha, por exemplo, uma decisão do basquete, entre Círculo e Curitibano, entre Itali e Curitibano, se fazia manchete da página com o jogo de basquete, não importava o futebol, o jogo do basquete era a manchete, se precisava dar na primeira página, dava na primeira página, isso era uma coisa fantástica, né? Eu fiquei de 55, mais ou menos, 56 até 60. E aí eu mantinha uma Diário do Paraná, mantinha uma coluna diária de teatro. E era importante porque era o Diário do Paraná de Assis Chateaubriand. O Virmão lembra disso, vocês lembram? Que foi uma revolução nos anos 50, o Diário do Paraná. Como foi a Última Hora nos anos 60, não é isso? E aí então, além, digamos, do prodígio, né, do Benjamin, que fazia aquilo que o Steiner, que ninguém conhecia ainda, que era a diagramação. Pois bem, então, eu fazia coluna de teatro, e nós recebíamos de São Paulo sempre um material muito bom também. Quando eu fui fazer um teste no Diário do Paraná, no início de 1955, e passei a fazer, depois de passar no teste, a coluna universitária. Como você iniciou a sua atividade profissional, Ayrton Batista? Aprovado que fui no teste pelos 2 dirigentes da redação que vieram de São Paulo, o Peter Beider, me foi dada a coluna universitária. E a primeira matéria que eu fiz foi com o Marco Schaffer, como fotógrafo, na Praça da Universidade, a respeito daquele complexo universitário que já se formava na Praça Santos Andrade, no Correio, etc. Houve um detalhe interessante. Como houve vários adiamentos do lançamento do Diário do Paraná,
eu deixei de procurar saber quando ocorreria esse lançamento. Mas eu, morando no Prado Velho, eu pegava o ônibus e descia na Praça Carlos Gomes e vinha pela José Loureiro para a antiga, ainda não Boca Maldita, mas já localizada, Alvoradinha e etc. E uma tarde eu passando por ali, o Rocha Pita me vê e mandou subir. Diz: o jornal sai amanhã. Isso era dia 28 de março de 1955, eu fazia 22 anos. Eu completava 22 anos. E aí ele disse: ele vai fazer reportagem. Já havia mandado fazer um revisor que estava dando sopa lá, e me mandou fazer com o Marco Schaffer. Fizemos a reportagem, saiu obviamente no dia seguinte, e aí eu me incorporei ao Diário do Paraná, sou fundador, portanto, como repórter, e lá fiquei por vários anos, até que o jornal foi vendido, morreu o Sr. Aderbal Stresser, enfim, estou à disposição para outras indagações que me cortem, senão eu fico falando. Pelo Aderbal Stresser para ir trabalhar no Diário do Paraná. Eu voltei à Gazeta, quando fui convidado, e disse para o Bujati e o Reinaldo Tachi Pereira, eu contei a história que tinha sido convidado, que eu ia receber 3 vezes mais do que eu recebia na Gazeta. Para mim era uma coisa interessante, né? Eu era solteiro ainda. E eles disseram, porque tinha uma coisa na Gazeta, os jornalistas tinham ódio da parte financeira do jornal, eram inimigos da parte financeira do jornal. Então eles diziam: vamos para lá, porque aqui você não tem futuro nenhum, você nunca vai receber mais do que você recebe, vai embora, vai lá para o Diário do Paraná. Assim eu fui. Depois, vai viver de vale. Vai viver de vale. E o senhor Aderbal me recebeu lá, foi ótimo, uma grande experiência. E o jornalismo do Diário do Paraná tinha grandes novidades. Tinha como se diz, um diagravador, que era o Benjamin Starne, um notável artista, na verdade, muito espirituoso. E o jornal era livre, o jornal, nós recapitulamos isso com o Ayrton Batista, ele era livre, se entregava a matéria, não tinha tal copy desk, ninguém fiscalizava o que a gente escrevia. Isso era uma coisa notável, mesmo naquela época. Entregava, saía no jornal. Apesar do Ayrton Batista era considerado integralista e eu era considerado comunista no jornal. Nenhum de nós era comprometido com partido nenhum, né? Mas tínhamos aquela aproximação. Eu era mais aproximado dos comunas e ele mais aproximado da direita, dos conservadores, né? Como sempre foi. Mas nós nos entendíamos maravilhosamente bem. Talvez que se entendiam melhor no jornal, do Paraná, da parte de redação, né? O Renato, era eu com ele, e o pessoal, você viu hoje, eu estava aqui, o Coco Brina, que era outra ala do jornal, que era a ala de fotógrafos, mas que o jornal tinha uma consciência de liberdade. Isso que é uma coisa importantíssima, a gente não acreditava que o jornal dos Diários Associados tivesse isso, né? E quando eu fiz no primeiro o suplemento literário, que era um jornalzinho dentro do jornal, eu recebi um telefonema de São Paulo. Estão telefonando de São Paulo aqui. A minha mulher disse: tem um tal de doutor Assis que quer falar com você. Ela Assis Chateaubriand, para cumprimentar pelo jornal. Tinha saído um novo suplemento literário, que nos Diários Associados não havia. Foi a primeira, tinha havido antes, depois distinguiram, e foi o nosso. Foi uma coisa que eu fiquei muito lisonjeado com o telefonema dele. Essa coisa do jornal, daí eu já em seguida vim para o Diário do Paraná, mas o curioso é que eu vim para o Diário convidado para vir para a publicidade. Daí que eu continuei fazendo a mesma coisa no Diário, trabalhava de dia na publicidade e de noite na redação. Você era profissional, não estava? Hein? Já era profissional? Não, eu era estudante, bisbilhoteiro, eu estava estudando científico, né? E queria fazer vestibular para veterinária. Mas daí já fui descobrindo logo que não tinha nada a ver para ser capa-gata, né? E comecei a me infiltrar, aquele negócio, estava no Diário, passei no vestibular em História.
E eu fui, me matriculei em História, fiz um período de História, e o Danilo Cortes, né, que era o chefe da redação, daí um dia ele falou, por que você não passa para jornalismo? E daí eu fui e pedi a reopção. Pedi a reopção e daí entrei em jornalismo na Federal. Depois eu fui para o Diário do Paraná. Aí eu fui, em definitivo, para o Diário do Paraná, também não me lembro em que ano. Talvez aqui. 60. Hein? A partir de 61, mais ou menos. 60. A revista Alta Sociedade, que era do Almir de Lara, lembra-se? É, Alta Sociedade. Alta Sociedade. Diário do Paraná, aqui a minha entrada. 62? Não, a minha entrada está em 1º de setembro de 70. Ah, mas você tinha passado por isso, Não, não é isto. É que eu comecei 7 anos antes. Mas eu não queria anotação em carteira. Porque não queria, porque a anotação em carteira eu sempre gostei muito de viajar. Então eu chegava lá e dizia, olha... Você fazia matérias que não era de turismo, você escrevia reportagens. Eu escrevia reportagens. E quando eu dizia assim, olha, o mês que vem não vou aparecer. Tiro férias na prefeitura e vou viajar, então não apareço. Simplesmente não me pagavam aquele mês, né? Porque eu recebia por mês. E quando eu voltava eu trazia reportagens, fazia reportagens sobre as viagens que eu fazia. E fiquei até 70, até aqui, 1º de setembro de 70, sem anotação em carteira. Aí em setembro de 70, eu digo, mas é uma besteira, eu estou perdendo tempo aí. Isso é verdade que sempre se poderia provar esse tempo de serviço, por matéria assinada, por testemunha e tudo. Mas daí então eu entrei para as folhas do jornal, tudo isso em setembro de 70. E fiquei lá até 76. Saí de lá, depois de uma série, que o Haroldo estava lá, uma série de atropelos e desacertos, eu nunca vi o jornal. Eu fui o primeiro que intuí que aquilo ia dar confusão, voltei fora, peguei uma indenização e fui viajar para a Europa. Porque eu vi que tem gente até agora procurando a máquina. Tem gente até agora. Em 72, quem é que me disse outro dia que o Krieger, o Léo Krieger levou um... O Léo Krieger parece que levou um telex, um teletipo, não sei o que, para casa, Estão atrás das máquinas até agora. O Léo, o Cripo, aqueles caras. Eu em 72... Joaquim Marques. Eu levei 3 anos, em 75 eu recebi. Olha, agora até o momento é bastante oportuno para falar, porque nós passamos eu me lembro lá quando o Diário do Paraná ainda era lá embaixo, quando está na mão do São Paulo, está tudo certo, não tem problema nenhum. Mas na José Loureiro, a mim mais de uma vez, não aconteceu uma nem duas, algumas vezes, porque a gente tinha muita liberdade, muita amizade com o pessoal ali. E eles me perguntavam, Rosi, você se incomoda de não receber esse mês? Eu dizia, não, porque para mim aquele dinheiro, primeiro, sempre foi pouco. O jornalista sempre ganhou pouco. Eu ganhava, nesta ocasião, eu já ganhava bastante bem na prefeitura. Então, aquele era o dinheiro dos alfinetes, né? Eu dizia, não, eu prefiro que... Eu dizia, não, porque esse mês está mal e tal. Eu digo, não, eu prefiro saber que um motorista levou dele esse mês e eu posso ficar para o mês que vem. Isso aconteceu algumas vezes ainda Quando mudou lá para cima, então a coisa foi para o debalac. Então, aí ia páginas de turismo já então, porque eu comecei a escrever turismo, veja, a anotação na carteira está em 70, eu comecei a escrever turismo no Diário do Paraná em 69. Já eu fazia só turismo. Eu tinha que entregar na terça para sair na quinta. Aí eu chegava na terça com a página, sempre muito pontualmente, fazia às vezes uma matéria especial para domingo, mas era mais raro, era sempre turismo. Chegava na terça-feira e dizia, não, essa semana não vai sair na terça, vai sair na sexta, pode voltar amanhã. Ou então me dizia, olha, a semana que vem o turismo vai sair na terça, você tem que trazer no sábado já. E aquilo, uma série de indecisões. Eu chegava e dizia, não me lembro, não me pergunte quem era, perguntava para o secretário, escuta, semana que vem, que dia que vai sair a página de turismo? Não sei, ninguém sabe. Aí um dia eu me enchi, este é o termo exato, fiquei até aqui, entrei na sala do senhor José Carlos Martinez, que era o dono do jornal, o diretor do jornal, e disse, ele tem idade para ser meu filho praticamente, eu disse, o senhor me permite algumas palavras? Ele, pois não. Eu disse, olha, aqui nesse jornal, eu estou trabalhando aqui há 14 anos, eu disse,
15 anos, mas agora, ultimamente, dá um período de decisão, ninguém sabe o que quer nem o que não quer, quem manda, quem não manda, o que é para fazer, o que não é para fazer. Eu tomei a minha decisão. Agora, eu quero ir embora. Ele não disse fique, que pena, nem nada. A senhora quer ir embora? Eu disse quero. Então a senhora passe na sessão de pessoal e fale com o chefe de pessoal. Isso era dia 1º de dezembro de 1976. Aí eu disse, olha, eu estou lhe dando aviso prévio, eu fico até o dia 31 de dezembro. Aí eu passei era um Nelson, que chamava um chinês, lembra? Passei lá e disse, olha, eu falei com o homem aí e vou sair do jornal. Pus o meu boné e vou embora. E ele disse, mas como? E depois na redação, mas como você pediu demissão? Não, se você pediu demissão, você não ganha nada. Você tem que ser demitida. Aí eu voltei na sala dele, bati na porta, entrei, o senhor dá licença aquela que eu falei há pouco ao senhor, dizer, eu não quero mais pedir minha demissão, me olhou assim, eu quero ser demitida. Depois não, a senhora fale com o Nelson. Voltei lá, o Nelson, quero ser demitida. Porque senão eu não teria os meus direitos, foi o que me disseram. Bem, mas então para agora... Aí me demitiram. Levei 9 meses para receber meu fundo de garantia. Saí do jornal no dia 31 de dezembro de 1976. Levei 9 meses para receber meu fundo de garantia, porque eu ia lá, então era lá nas Mercedes, e dizia, como é? Disse, não, amanhã está no banco. Amanhã era terça e eu deixava para ir na quinta no banco. Eu falava, não, o jornal não recolheu nada. Aí eu telefonava. Dizer, uma vez, isso eu trabalhando já na Gazeta, porque eu imediatamente fui à Gazeta. Uma vez por semana eu telefonava, na outra semana eu ia lá. E toda semana eu ia 2 vezes ao banco. Levei 9 meses, foi um parto dificílimo. Mas em 9 meses eu recebia o meu fundo de garantia. Mas então aconteceu isso. Eu no dia 1º de dezembro falei com o homem. Passados 2 dias eu encontrei na rua, aqui na Praça Osório, encontrei o Almir de Lara. Disse, você não quer sair do Diário do Paraná e trabalhar na Gazeta? Eu disse, eu já saí do Diário do Paraná. Estou com aviso prévio, vou sair no fim do mês. Ah, mas então você podia trabalhar na Gazeta, vai lá falar com o Dr. Francisco. Eu disse, não, se o Dr. Francisco quiser falar comigo, ele que me chame, me convide para ir lá, eu atenderei um chamado dele. Ele disse, não, porque eu estou fazendo aquilo lá, mas sabe como é? O release que vem, eu junto 3, 4, chego lá e digo, qual é o espaço que tem? Tem 1/4 de página. Ele jogava o que cabia num 1/4 de página e você faz um trabalho cuidadoso, a Gazeta precisava e tal. Aí, passados uns 3 dias, 2, 3 dias, eu recebi um telefonema da Gazeta que o Dr. Francisco queria falar comigo. Fui lá conversar com ele, a quem eu conhecia desde o tempo de jovem, de mocinha. E havia uma grande amizade entre a nossa família, a família do meu pai e a família do avô dele. Então conversamos, ele disse, então você quer começar aqui no dia 1º de setembro? Eu disse, 1º de janeiro? Eu disse, quero, 1º de janeiro de 77. Eu disse para ele, só tem uma coisa que eu gostaria de deixar claro. Ele era dono na ocasião do Hotel Caravelli. Eu disse, eu tenho uma coluna de hotelaria, vou botar notícia de todos os hotéis. Não vou escrever uma coluna só de notícia do Hotel Caravelli. Ele disse, não, mas claro, você sabe o que você escreve. Então, a partir de 1º de janeiro de 1977, eu estou na Gazeta. O jornalismo profissional começa mais ou menos, é uma transição dos anos 50 para os 60, né? Que começa o jornalismo profissional, já não digo com legislação, mas com uma situação mais de responsabilidade, de direção, de administração dos jornais. Aquele espírito boêmio, aquele negócio de entrar, por exemplo, anúncio, classificado pela janela da Gazeta do Povo, isso aí é uma história do folclore paranaense, isso realmente ocorria, mostra a maneira como eram tocados os jornais, sem o sentido gerencial moderno. E os próprios jornalistas, com essa boemia toda, não havia uma fixação. Quando o Diário do Paraná aparece, o Diário do Paraná traz esse sentido. Só que cometeu um equívoco, né? Ele não pagava. Então nós tínhamos o maior orgulho de trabalhar no jornal, que trouxe tantas inovações para cá. Por exemplo, trouxe a diagramação. Ninguém sabia o que era diagramação. Quer dizer, o layout, o desenho do jornal foi ele que trouxe. A técnica de lead, uma mudança da concepção da redação, porque anteriormente você fazia o nariz de cera. O cara, antes de contar notícia, fazia um discurso. Era assim o jornal. Trouxe o telex, que era o teletipo. Telex não, teletipo.
que veio para cá, também o Diário que trouxe. O Diário tinha outra característica. Quando ele tinha uma informação, ele acionava uma sirene e a cidade inteira sabia que tinha alguma coisa de novo. Aí ia correr para o mural do jornal e já estava nas paredes qual era a notícia que nós íamos dar. E outra coisa, eram comuns as edições extras, porque nós não tínhamos um rádio versátil nessa época, né, que acompanhasse os acontecimentos, e o jornal via e atendia essa necessidade do público. Da tarde, fui para o Dia, e o Dia, eu fui convidado pelo Soderbal Stresser, através do José Calquebrane Filho. Eu estava tomando um cafezinho no barzinho da esquina da Praça Carlos Gomes, quando chegou o João Calquebrane Filho, que era fotógrafo do Diário Paraná, grande fotógrafo, e o Calquebrane me convidou, não, o Soderbal, dona Nereu Toniati, para eu ir fazer uma coluna também, que tão bonita estava a minha no Dia, no Diário do Paraná, que já era sucesso, grande jornal de sucesso, né? Mas não tinha coluna. Eu escrevi algumas coisas de São Paulo, né? E daí então eu pensei assim, não, mas o Soderbal é alemão, prussiano, dizem que ele é difícil de lidar, diz que é um cara muito exigente. Eu, hein, vou lá, fico um mês, ele me bota na rua e eu fico sem empreguinho de novo, tá tão boa a minha vida. Não, eu vou continuar no Dia e vou pro Diário Paraná e escrevo sob pseudônimo no Dia. E continuei mais um ano escrevendo no Dia com pseudônimo e já no Diário Paraná. Só que quando eu fui pro Diário Paraná, aconteceu uma coisa fantástica. Eu não conhecia paginação, eu sabia fazer paginação na oficina, com chumbo. A ideia é do paginador mesmo, eu não sabia fazer diagramação. Daí tinha um cara chamado Benjamin Steiner, que fazia a programação visual e a diagramação do Diário Paraná. A minha primeira coluna no Diário Paraná, perto das que eu já tinha publicado, era a coisa mais linda do mundo. Karen Japp, que era Miss Brasil, recortada. Diagramada. Lindo, 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 lindo. Você saiu em 55, em julho, já começou em agosto no Diário do Paraná. Diário do Paraná. Do interior para o Diário do Paraná. Levei por Diário e levei os correspondentes por Diário do Paraná também. Daí deu um rebuto desgraçado entre os dois jornais. 6 anos do Diário do Paraná, recorda um pouquinho nesse tempo que você convivia? Com Herto Batista, com Maza, você, no Turf, Cavalo Branco de Napoleão, lembra? Vinícius Coelho. Vinícius Coelho, o José Richa. Richa trabalhou ali, não foi? Mas não foi no meu tempo. Baldo Siqueira. Não. O Baldo, sim. O Baldo, eu sei do... Depois fiquei amigo dele. Kalkbrenner também. Kalkbrenner, filho. O Benjamin Steiner, que punha uma gilete na boca e fazia assim, e jogava a língua de um lado para o outro. Isso é. Boa Morte lá na oficina. O Rigil, o irmão. Um time bom. Aderbal Stresser, que foi meu amicíssimo. Trabalhei com o Aderbal no Departamento de Turismo e Divulgação. Depois, Felipe, grande faturador comercial, craque como ninguém. No dia de aula eu me apaixonei pela comunicação e primeiros 15 dias de aula eu já tinha meu primeiro emprego. Eu fui trabalhar, eu levei um release no Diário do Paraná e o Roberto Novaes, que era meu professor na faculdade, me convidou para fazer um estágio no jornal. Isso foi em que ano? 1973. Então eu comecei a trabalhar no jornal de imediato e trabalhei em todas as posições, joguei em todas as posições daquele time. O Diário do Paraná era um jornal que na época era o principal jornal de Curitiba e do Paraná. Era uma escola de jornalismo, os maiores jornalistas do Paraná trabalhavam lá na época. Obrigado. Inclusive o Bittencourt iniciou comigo também na mesma época. E fui repórter policial. Aí o Vinícius Coelho, grande amigo sacana, me colocou para cobrir os coxas durante 1 ano e meio. Então fiquei 1 ano e meio indo no campo do Curitiba todo dia, e o Curitiba ainda foi campeão naquele ano, para minha desgraça. Mas aí eu aprendi que você tem que ser profissional e isento, né? E para mim a maior recompensa foi no dia que o Curitiba foi campeão. O Marçal, que era zagueiro do Curitiba, me deu a camisa. Era zagueiro e capitão do Curitiba. Ele me deu a camisa, como homenagem à minha isenção. Ele sabia que eu era atleticano, que eu estava machucado, mas me deu a camisa. Quando cheguei em casa com a camisa do Curitiba, meu pai jogou no fogo a camisa, mas essa é outra história.
Em final de 55, ainda durante o primeiro ano de fundação do Jornal Diário do Paraná, que foi fundado em 29 de março de 55. Ali eu passei a fazer reportagens, eu tinha uma coluna diária, que tinha um artigo também diário, abrindo a coluna, sobre educação. E depois tinha pequenas notas sobre as instituições universitárias, sobre os diretórios acadêmicos, e uma coluna grande. Em substituição, fui levado até pelo Ayrton Luiz Batista, né, que já estava no NOI, e fazia esse setor. Um fato interessante, que para mim é muito significativo, porque eu gostava mesmo do diário, né? Me dedico, tanto é que estou escrevendo um livro constando de vários depoimentos sobre o jornal e mostrando o papel, a influência que o diário teve na imprensa e sociedade paranaense. O jornal sofreu várias crises e várias mudanças, vários diretores, vários proprietários, né? E eu resisti a todos. Fiquei desde o início do tempo do Sr. Aderbal Stresser, que foi o fundador do Diário do Paraná aqui no Paraná, com seu filho Ronald Stresser, e até o último, que foi Bento Quimelli. E realmente o único nome de toda a equipe de funcionários do Paraná que restou desde o primeiro ano, não no primeiro dia, mas do primeiro ano de fundação, até o último dia, o fechamento, no dia 23 de janeiro de 82, foi o meu nome, fui eu, porque realmente muitos saíram, depois voltaram, mas eu não. Eu entrei, comecei minha carreira no Diário do Paraná em dezembro de 55 e encerrei a 23 de janeiro de 82. Furo como jornalista, Vinícius. Primeiro furo, primeira grande matéria que você, a partir daí, disse, não, agora eu sou mais eu. Eu nunca tive desse eu sou mais eu, mas um grande furo que eu dei, mesmo sem querer, foi quando chegou a delegação do Brasil da Copa do Mundo, de 58. Então, você vê aquela época, né? Nós conseguimos uma onda curta da Rádio Mairink Veiga para fazer a transmissão. E aí... Pela rádio? Pela Rádio Colombo. E fomos umas 10 pessoas para o Rio de Janeiro. E todos tinha até o Vidigonza estava no meio. Tinha... Lembra o nome das pessoas? Mário Bittencourt, que é um grande cardiologista hoje. Elcio José. Não, o Elcio José não estava. Mário Maranhão, né? Mário Maranhão, não é Mário Bittencourt, Mário Maranhão, o Silvio ainda não estava. E aí, o Silvio já estava, Silvio. Já estava o Silvio, sim. Fizemos até aquelas edições especiais do Diário do Paraná. Isso mesmo. Fazíamos, escrevíamos e depois íamos vender na rua. E aí, rapaz, eu nem conhecia o Rio direito, né? Acho que o Rio de Janeiro inteiro estava no Galeão, que era uma base aérea. E aí eu digo, entrevistamos uma porção de gente, tudo, digo, olha, agora cada um por si, para voltar para a cidade. E eu corro para cá, e corro para lá, e corro para cá. Eu vi um ônibus, rapaz, que estava cheio de gente, mas todos sentados. E no banco de trás estava o Calque Brenner, filho, que era fotógrafo do Diário do Paraná e do Paraná Esportivo, e o José Deichmann, que era o repórter do Paraná Esportivo. E eles me viram, já deram ordem para o motorista. Abre a porta, olha esse vai também. Eu entrei, eram os familiares dos jogadores que estavam ali. Pai do Garrincha, pai do Pelé, todo mundo. E eu sentei no último banco com um jornalista chamado Lúcio de Castro. Demorou tanto para esse ônibus chegar na cidade que eu fiquei amigo íntimo do jornalista. E aí nós acabamos, quando eu vejo, estava o ônibus entrando no Palácio do Catete, que o Juscelino estava lá esperando com a taça, o povo todo lá, né? E vejo o Juscelino descer a escada com aquela taça. Aí vem o Lúcio de Castro, com um estojo bonito. Diz, Vinícius, você não arruma um fotógrafo aí? Digo, é só o que eu tenho. Diz, qual quebrei, né? Diz, porque a verdadeira taça é essa aqui, ó. Aquela que o Juscelino tem lá, pode ver o pé de madeira. Que é o perigo de roubarem, né? E ele abriu a taça, eu tirei a fotografia dentro do catete, com a taça Gilles Rimet. E aí trouxe, foi a primeira página no Diário do Paraná e tudo. Para mandar uma matéria do Paraná no início da década de 70, como bolsista do CIE. Até hoje o CIE me deve a primeira bolsa, porque me deram 5 pautas por dia e eu me desincumbia com a intenção de ser efetivado no jornal. Uma equipe boa da época, deixa saudades, era
Começamos pelo Novaes, o Ayrton, o Jorge Narosniak, o Marins, o Danilo, aí tinha o Valcimar, aí tinha na fotografia José Eugênio, Ayrton Sampaio, o Mário Nunes, gente que inclusive muitos estão por aí ainda na mesma função. E Marins, eu sei que comecei como repórter, depois passei para a redação, Copdesk, que estava, inclusive, me recordo do Sidney Davidson dos Santos, que era advogado do Banestado, fazia parte da Copdeskagem, e tinha o pessoal da diagramação, o Jura, tinha o Edil, que nos deixou há poucos dias, na área lá embaixo, nos caldeirões de linotipo, estava chefiando lá, era o Ari Leonel da Cruz. E eu sei que isso teve um bom período você fica falando saudosismo, teve um bom período também de turbulências ali, porque foi uma fase importante em que os diários emissoras associados em crise dependiam muito do Diário do Paraná, que era um dos veículos que estava em melhor situação econômica. E eu me recordo da equipe que vinha de São Paulo levar o dinheiro embora. Isso nos motivou talvez uma ação muito séria na época, que não foi devidamente articulada com o cuidado necessário, embora tivéssemos tomado os cuidados que considerávamos necessários. Nós tentamos evitar essa ação corrosiva contra a empresa e organizamos uma ação plurima, coletiva, mas underground, ninguém podia ficar sabendo, entrar na justiça para os funcionários do Diário do Paraná assumir o jornal. Comecei no Diário do Paraná em 2 de maio de 1957. O Jorge de Beaumont era na época, subchefe das oficinas, e eu comecei a trabalhar como ajudante, e de ajudante eu passei para auxiliar de paginador, depois eu fui paginador, fui tipógrafo, fui paginador após ser tipógrafo, primeiro fui para ser tipógrafo, trabalhei lá com o Junot, o Antônio de Lima. O Junot é aquele famoso que o Ayrton Batista fala que ele ficava tomando um cafezinho numa garrafa térmica, e ao invés de ser cafezinho, era um vermute misturado com cachaça, que era o famoso rabo de galo na época. Onde aprendi a ser linotipista e mais tarde também vim ser diagramador. Ficando no Diário do Paraná por muitos anos, trabalhei lá 24 anos. Saí de lá em 1981, após muitas dificuldades do Diário do Paraná, com a morte do Assis Chateaubriand, as divisões que fizeram, as dificuldades que os diários associados passaram, que é público e notório, todo mundo sabe a história dos diários associados, né? Tivemos lá muitos companheiros que já faleceram, Carlos Danilo Cortes, grande pessoa, grande amigo, Haroldo Murat, que ainda está por aí contando suas histórias, Ayrton Batista, Luiz Renato Rivas, José Richa, né, o pai do nosso prefeito Beto Richa, também trabalhou conosco. Trabalhou conosco René Dotti, né? José Cripa, o Vinícius Coelho, Carneiro Neto, na parte de esporte. Trabalhou Léo Krieger, trabalhou o Léo de Almeida Neves, né? Tivemos o Ari Laurindo, grandes redatores, tivemos o Roberto Novaes, já citei o Carlos Danilo Cortes, e com a vida, e hoje, graças ao Diário do Paraná, e graças aos amigos, como o Baldo Siqueira, que era o gerente na época, depois foi o gerente do Nereu, Maia Toniati, tive também a direção do Ronald Stresser, do pai dele, o senhor Derbal Stresser, tive a direção do Edivaldo Labati, sogro do Ronald Stresser. O Ayrton Batista foi um grande amigo meu, chefe de redação, foi e é um grande amigo meu. O próprio Danilo Cortes, que foi secretário
de governo, né? Secretário da Comunicação Social do governo Jaime Canet, se não me engano. O próprio Danilo também teve uma revista, divulgação, junto com o Jorge Dil, onde eu trabalhei também como diagramador. Enfim, o Diário do Paraná foi uma escola de vida, uma escola de jornalismo, onde saíram os grandes jornalistas da história da imprensa paranaense. Eu entrei no Diário do Paraná ainda no início da década de 70. E posso dizer que fiz uma carreira dentro do jornal. Eu comecei como repórter de geral, passei para a área política, depois fui encarregado de pautas de reportagem, chefe de reportagem, e no final secretário de redação. Eu tive a oportunidade de conviver com nomes importantíssimos da imprensa do Paraná. Mas apenas algumas figuras de referência, assim, algumas que já nos deixaram e outras que ainda estão conosco, como Creso Moraes, o Cripa, Colasso, Aderval Fortes, Haroldo Murat, Walter Schmidt, Cícero Catani e principalmente o professor Danilo Cortes, a quem eu devo assim também muito do meu aprendizado como jornalista profissional. O professor Danilo talvez a figura mais emblemática, talvez não, é a figura mais emblemática do Diário do Paraná, porque ele esteve no Diário do Paraná desde o primeiro dia e ficou até o último dia do Diário do Paraná. Eu não tive grande participação no evento Diário do Paraná. Ele, claro que foi iniciativa do meu pai, junto com o Chateaubriand, mais algumas pessoas aqui que achavam necessário que no Paraná tivesse um jornal até certo ponto mais que se dedicasse mais à produção, na época, a produção agrícola, que o estado era o maior produtor de café do mundo, Paraná. E essas classes dos cafeicultores, eles não estavam muito satisfeitos com o que existia, porque achavam que eles não tinham o apoio necessário, suficiente para impor lá suas reivindicações junto ao governo. Aí sim que o Chateaubriand, o Derbal aqui é que vai fazer isso aí para vocês, vamos conversar. Então meu pai começou a fazer reuniões com eles. Me lembro até que era Horácio Coimbra, Newton Carneiro, que eram essas pessoas da época mais entrosadas no métier. Jornalistas do jornal que você se integrou? Ah, sim, muito. Eu tinha muito contato com eles e bons companheiros como o Benjamin Steiner, que veio de São Paulo para ensinar diagramação, nenhum jornal fazia diagramação em Curitiba. E veio o pessoal de redação, como o Rocha Pita. Tinha também o Edson, não lembro o sobrenome agora, que era departamento comercial. Praticamente foi ele que orientou o Felipe também a mexer com isso. O Felipe chegou a mexer com isso no jornal, não foi só na rádio, que ele se destacou mais, daí para a televisão. Mas deu a sua colaboração para o Diário. O Diário do Paraná,
a TV Paraná Canal 6, emissora associada, por algum tempo, durante algum tempo, tinha uma saúde financeira muito grande. O Diário do Paraná se tornou dependente por algum tempo da TV Paraná? Totalmente, totalmente, como também em outras capitais. O Chateaubriand tinha uma filosofia de não se pagar dívidas com o governo. E uma vez ele chamou a atenção do meu pai. Mas como, Aderbal? Te vivendo aí só lá no Paraná, não deve nada para o governo, não deve nada. Imposto de renda está em dia, INPS na época está em dia, os impostos lá, tudo, enfim, municipal, sei lá o quê, está tudo em dia. O governo não se paga, Aderbal. Comecei no jornalismo em 1953 com uma revista de turf de minha propriedade. Mais tarde passei a trabalhar na página de turf do jornal O Dia, do governador Moisés Lupion, quando fui convidado no final desse ano pelo turfista e futuro diretor do jornal Diário do Paraná, Ubaldo Siqueira. Antes de sua inauguração, em 29 de março de 55, já estava em treinamento no Diário do Paraná e fui um dos seus fundadores, como chefe da página de turf do Diário do Paraná. Passaram por lá o Carlos Werneck de Capistrano, Fernando Wolff, Guido Béttiga, Silvio Rono também colaborou bastante com o jornal, e mais tarde deixei o jornal no final de 1964. Nesse período, como redator de turf do jornal associado, também escrevia a coluna Onda Alegre, que foi iniciada pelo Guido Béttiga, além de colaborar também em outras matérias do próprio jornal.